tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso ônibus. Vou falar um pouquinho aqui desse ônibus durante o nosso trajeto, para vocês conhecerem um pouco mais. Não sei se vocês já chegaram aí lá no nosso stand. Lá a gente tem um chassi que é desse ônibus aqui, né? Que é um chassi articulado. Então esse ônibus, né, é um ônibus elétrico de 19 metros, capacidade para 122 passageiros, onde a gente tem as principais modificações que a gente tem em relação ao ônibus diesel, em relação ao powertrain dele, né, motor e transmissão, que está por aqui. A gente tem as modificações na parte traseira e outras modificações aqui no teto. Então, falou um pouco do motor, né? Então, a gente tem um conjunto onde a gente tem dois motores elétricos, tem dois inversores de potência, módulo eletrônico e a transmissão já integrada em todo esse conjunto. Então, uma transmissão com 3 velocidades mais a marcha ré. Aí esse conjunto ele tem uma potência de 400 kW e um torque de 2.670 Nm. É um conjunto entregue aí pela ZF. No teto a gente tem os equipamentos de ar-condicionado, né? Então a gente divide o ônibus, aqui a articulação está aqui no teto dianteiro e no teto traseiro. Então, aqui no teto dianteiro a gente tem um equipamento de ar-condicionado e aqui no traseiro mais um. Além disso, a gente tem as baterias de alta tensão. Então a gente tem nesse ônibus aqui 5 baterias aqui no teto e tem uma na parte traseira. Além disso, na parte traseira a gente tem também a tomada para carregamento, que é do lado direito. A gente tem o sistema de refrigeração, como no ônibus diesel, né? Com os radiadores, um tanque de expansão com líquido de arrefecimento, rodável. E a gente tem também a eletrônica de potência, que é fundamental em qualquer veículo elétrico, seja carro, seja ônibus, caminhão. Nós temos inversor de potência, tem conversor de energia, tem toda essa eletrônica que conversa, né, com a parte do powertrain, e as baterias de alta tensão. No nosso ar-condicionado, aí a gente tem um diferencial em relação à concorrência, que é um ar desenvolvido pela Mercedes, e não um ar que é só colocado pelo carroçador. Então ele está integrado ao sistema de gestão de energia do ônibus. E por que isso? Né? Porque o ar-condicionado é o segundo maior consumidor de energia do ônibus. Primeiro são os motores. Então por isso a preocupação, né, de você ter um ar inteligente, onde você vai gastar, você vai utilizar o ar-condicionado quando precisa mesmo. Então por isso você diminui o consumo e melhora a autonomia. Falando em autonomia, né, esse ônibus ele tem uma autonomia de até 300 km, com esses 6 metros de bateria. As baterias, elas são comuns do nosso outro produto, que é o EOP Azul. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. É o nosso outro ônibus elétrico também, tem um lado no chassi. É um ônibus que ele já está em operação há 3 anos e pouco. Ele também usa as mesmas baterias desse ônibus. Esse gerador de bordo. Então, na verdade, elas são comuns, né? Até com o nosso ônibus da Alemanha, que é o Messicano. Então, tem e outros componentes também que são comuns entre os ônibus, né? Tem alguns componentes ali da parte da eletrônica. Um outro componente bastante importante também aqui no nosso ônibus é o eixo dianteiro, ele tem suspensão independente. Então, com isso, você acaba tendo um melhor conforto, né, para o motorista, para os passageiros. Você tem um melhor raio de giro, né? A gente vai nas garagens, então os clientes falam: nossa, esse ônibus é ótimo porque você consegue esterçar, um espaço pequeno ele esterça bem, faz curvas fechadas, mais difícil de operação. Então tudo isso é um diferencial, né, da suspensão independente. Ele até falando um pouco mais da parte mecânica, né, além disso ele tem barra estabilizadora, né, nos 3 eixos. Então tudo isso assim, você vê na via, né, buraco, valeta, você consegue